Graça no Senhor Jesus. Hoje quero compartilhar, especialmente porque estamos próximos do Natal, uma mensagem que se encontra em Isaías capítulo 9, versículo 1 e depois do versículo 2, somente algumas partes, que diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Depois o versículo 2 diz: povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse texto nos coloca algumas coisas interessantes, opostas, como, por exemplo, trevas, oposto à luz, morte, sombra da morte, e, novamente, a palavra luz. Esse texto nos fala de pessoas que viviam nessas situações de trevas, de sombra de morte, mas o versículo 1 também diz de aflição e obscuridade. Todas estas palavras mostram a realidade das pessoas distantes de Deus nos dias de hoje. Pessoas estão na obscuridade, pessoas estão aflitas, pessoas estão vivendo em trevas e na sombra da morte. São fatos que têm sucedido na vida de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque não tem aquele que nasceu, Jesus Cristo. A terra de Zebulon e a terra de Naftali estava nessa situação. Mas com o nascimento de Jesus, a Bíblia diz que aquele caminho tornaria-se glorioso, o caminho para aquela região, a região do mar, do Jordão, da Galileia, e as terras dos gentios. Haveria, com a vinda de Jesus, um resplandecer nessa região para tirá-los da obscuridade, para tirá-los das trevas, para tirá-los da aflição e dar a eles a luz. Jesus é a luz do mundo, diz a palavra do Senhor. Não é à toa que os magos seguiram uma estrela do Oriente que brilhava, para mostrar aonde a verdadeira estrela nasceria, em Belém. Lá haveria de nascer o menino Jesus. E esse Jesus não era simplesmente uma pessoa que seria comum aos outros, mas alguém diferente. O Deus Filho, que se encarna e vem até nós, para trazer exatamente a luz de Deus, para tirar a aflição, para tirar as sombras da morte, para tirar as trevas e produzir graça dentro de nós. A vinda do Senhor Jesus Cristo é o maior de todos os presentes de Deus para nós. Aquilo que João 3,16 disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O presente de Deus é Jesus que veio a essa terra, para que as pessoas tivessem uma nova vida, a vida eterna, a vida de Cristo dentro dele. O verdadeiro Natal é muito mais do que árvore de Natal, é muito mais do que comida, é muito mais do que festas, é muito mais do que o ajuntamento da família. O verdadeiro Natal é o nascimento de Jesus dentro de nós. Assim como aquela estrebaria pobre, assim é o nosso coração. Um lugar que ninguém jamais colocaria o seu filho para nascer, Deus colocou também para nascer o seu filho
dentro dessa estrebaria aqui, da estrebaria do pecado, do erro, da falha, da estrebaria que antes estava em trevas e diante da sombra da morte, obscurecida. Essa estrebaria aqui do nosso coração, Deus também escolheu para nascer dentro de mim e dentro de você. Por isso está na hora de você olhar para o seu coração e ver como é que está o seu coração. Como é que está a estrebaria do seu coração? Está obscura? Então está na hora de deixar Jesus nascer de fato dentro dela, para que exatamente a aflição ocasionada pelo pecado não vai continuar na sua vida, te obscurecendo. E também, como diz o texto, as trevas que Satanás tenta colocar nas nossas vidas, nos abater, nos levar a ser escravo do pecado e obedientes ao pecado. Essas trevas, Jesus faz com que elas saiam do nosso coração, produzindo a luz dele dentro de nós. O Senhor Jesus que nasceu naquela estrebaria era a mais preciosa de todas as pérolas. Era o raio de Deus para refletir dentro de nós. A luz verdadeira que dissipa tudo isso, como diz aqui, a aflição, a obscuridade, as trevas, para que, assim como Zebulon e Neftali viu o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor resplandeceu em toda aquela região, assim Deus deseja resplandecer no seu coração. Pense nisso. Natal é o momento de você estar diante do Senhor. Abra a estrebaria do seu coração para que Jesus possa nascer nele e resplandecer a glória de Deus no seu coração através do sangue precioso que nos deu para lavar o nosso coração de todas as coisas erradas e produzir o brilho da glória de Deus em nós. Faça isso. Deus te abençoe. Tenha um bom Natal.